E aí, pessoal, beleza? Estou eu aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês. Essa semana eu consegui fazer mais que um, né? Milagrosamente. E hoje, então, eu vou trabalhar uma prova da CESP. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link para essa prova, tá? Então, se vocês quiserem fazer o download da prova para acompanhar a resolução e a correção, ou se quiserem baixar a prova, imprimir, fazê-la antes e depois acompanhar a correção, eu vou deixar o link dela ali na descrição. Vou deixar também o link do nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você quiser entrar lá para a gente conversar, trocar uma ideia, dar sugestão de vídeo, né? Mandar a prova para eu fazer vídeo também. Se você quiser deixar aqui nos comentários também alguma sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa. E também eu vou lançar uma ideia hoje aqui no vídeo para quem tiver interesse, porque eu sei que às vezes a gente gostaria de fazer uma aula, o quê, mas não tem disponibilidade de tempo, ou não tem, a parte financeira também não ajuda, porque eu sei que não é barato fazer uma aula particular, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou lançando a ideia da gente fazer o seguinte, quando vocês tiverem, por exemplo, algumas questões que vocês não entendem, por que que vocês estão errando, ou por que que vocês erraram tal questão, por que que não pode ser essa resposta que eu assinalei, reúnam essas questões, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Sempre vai ter o link aqui do grupo, sempre tem o link do grupo nos meus vídeos, por lá vocês conseguem o meu WhatsApp privado, vocês me mandam as fotos dessas questões, eu faço um orçamento para vocês, por exemplo, sei lá, vocês me mandam 4 questões, sei lá, R$ 15 para eu explicar por áudio para vocês no WhatsApp essas 4 questões. Ah, Silvia, tem 3 questões aqui que eu não consigo entender o porquê que eu errei. Me manda foto das 3 questões, eu analiso para vocês, passo um orçamento, digamos, R$ 10 por essas 3 questões, para eu explicar por áudio para vocês. Vocês me fazem o Pix, eu explico para vocês por áudio pelo WhatsApp. Então, é uma maneira mais prática, mais viável, né? E que fica bom para todo mundo. De repente, você não precisa ter a disponibilidade de um horário para fazer uma aula e não tem também aquele ônus tão pesado, né? Para você desembolsar para fazer uma aula. Então, pensa nessa possibilidade, pode ser questões de concurso, pode ser questões de vestibular, de Enem, interpretação, gramática, desde que que sejam questões de inglês, tá, gente? Não adianta me pedir questão de metodologia, questão de outros assuntos que eu não vou saber. Tem que ser questão de inglês, tá bom? Então, vamos começar, porque essa prova aqui é extensa, eu não sei se eu vou dividir ela em 2 vídeos ou se eu vou tocar direto, tá? Mas vamos começar. Então, nós temos aqui o primeiro texto, que se refere à questão 51 até a 68. The Little Red Schoolhouse. Então, aqui vai falar daquelas escolas que ficavam nas áreas rurais dos Estados Unidos durante a colonização, tá? Lá pela época de 1800 e bolinha. Então, fala, aqui tem o depoimento, digamos assim, de uma pessoa que estudou nessas escolas, que eram escolas de uma sala só, onde tinham crianças de várias idades e em vários níveis escolares, tá? Então, aqui ele conta. Enquanto ele estava crescendo no estado de Kentucky, Indiana, né, ele foi para frequentou várias escolas de uma sala só, porque a família se mudava para vários lugares, buscando um solo fértil e uma cidade com uma boa igreja e pessoas honestas. Cada uma dessas escolas casa, né, porque era uma casinha, né, parecia bonitinha, tanto por dentro como por fora. Eles se sentavam em bancos sem encosto, olha aqui como que está colocado, né? Backless benches. Então, bancos, less é sem, back, costas, né? O encosto das costas, então sem o encosto das costas. E trabalhavam em mesas colocadas ao longo das paredes na sala, enquanto a carteira da professora ficava num nível um pouquinho mais alto na frente da sala. Eles aqueciam essas escolas com um fogão no centro da sala e colocavam qualquer tipo de madeira que eles pudessem encontrar para aquecer. The outside of the small wooden building, o lado de fora dessa pequena construção de madeira era pintado de vermelho, provavelmente para destacar no ambiente, né? Assim, todo mundo chamava ela de a pequena escola casa, né? Vermelha. Um sino pendurado acima da varanda da área, né, de entrada ali, porte,
a professora tocava o sino para avisar os alunos que era hora de entrar e começar a trabalhar. As instruções eram principalmente chamadas de 3 R's, Reading, Writing and Arithmetic, porque por causa que a professora não conseguia atender todos os alunos ao mesmo tempo, às vezes a professora chamava os mais jovens para frente, enquanto os mais velhos trabalhavam nas suas carteiras. Todas as crianças da minha família fizeram até o 8º ano com esse sistema. Nós trabalhávamos juntos, ensinávamos uns aos outros e isso nos ajudou a nos formar. Não haviam livros suficientes para todos na escola, então nós compensávamos isso através do hábito da memorização e recitando o que a gente aprendia. Eu ainda posso recitar partes de alguns discursos famosos ou de alguns trechos famosos que a gente memorizava. A professora também fazia que a gente atuasse, né, representasse peças de teatro e competissem em spelling bee, são aquelas competições de soletrar, né, que eles fazem, que é bem comum nos Estados Unidos. Nós chamávamos a nossa professora de school marm, que é como eles chamam as professoras de escolas rurais, tá? Além de nos ensinar, ela cuidava da gente como uma enfermeira, aconselhava-nos como um counselor, como é que a gente chama? Um conselheiro, e nos fazia sentar com a coluna reta, né, como se fosse um sargento. Eu realmente não sei como que a minha professora conseguia lidar com com um grupo tão grande de alunos, né, com idades de 5 a 20 anos. Os alunos não iam todos os dias para a escola, porque a maioria de nós trabalhávamos nas plantações das nossas famílias, né? Quando a professora tinha problema com alguns meninos mais ativos, ela sempre balançava a cabeça e dizia: boys will be boys. Tipo, meninos são sempre meninos, né? Conseguir uma educação, ter uma educação é importante. A nossa cidade acabou de construir uma igreja e eleger um xerife. E as pessoas dizem que a estrada de ferro vai construir uma estação aqui em breve. Eu sei que eu posso ser mais do que um fazendeiro. Honestidade e trabalho duro levará você longe nessa terra de oportunidades. O nosso grande presidente Abraham Lincoln estudou numa escola de uma sala só, exatamente como eu. Muito legal esse texto. Texto fácil, vocabulário fácil, tá? Bem tranquilo para entender. Só prestar atenção nos detalhes, né? E na maneira como as frases são colocadas aqui. E o que diz os enunciados, né? Ó, julgando os itens abaixo sobre a escola mencionada no texto. Então, sobre a escola, about the schoolhouse. O centro da escola era bare. Bare é sem nada, vazio. Nu, barefoot, pé descalço, né? Bare hands, apenas com minhas próprias mãos, né? Então, o centro da escola era vazio? Não, né? A gente viu que no centro da escola, da sala, perdão, não da escola, né? O que tinha no centro da sala? Tinha um fogão, né? Para aquecer, tá? Então, essa daqui tá errada, né? Errada. Vamos colocar aqui na frente. Os alunos tinham que procurar por uma madeira especial para acender o fogo? Não, né? A gente viu que eles colocavam qualquer coisa, né? Que fosse de madeira aqui, ó. We put whatever wood, qualquer madeira que a gente pudesse encontrar para ficar quente. Não tinha que escolher madeira especial nenhuma, né? Qualquer madeira que encontrasse ia pro fogo. Regardless of the student's age, então, independente da idade dos alunos, todo mundo estudava junto na mesma sala. Sim, né? Não precisa nem a gente voltar para ver isso. E a professora deve ter sido muito devotada à sua profissão, muito dedicada, né? Com certeza, né? Ela foi muito dedicada, porque ter um bando de alunos de idades diferentes, né? E aqui fala que ela cuidava deles como uma enfermeira, como uma conselheira, né? Então, além de ensinar, ela cuidava deles, com certeza. Então, essas duas aqui são corretas. Continuando aqui.
Usually students who attended schoolhouses rarely missed classes. Raramente perdiam as aulas? Não, né? A gente viu aqui, ó. Students didn't come to class every day because most of us worked in the fields of... Então, eles não iam para a aula todos os dias, porque eles trabalhavam nas plantações, nos campos, né? Schoolhouse teachers played different roles. As professoras dessas escolas atuavam em papéis diferentes, sim, né? Além de teachers, elas eram enfermeiras, conselheiras, sargento, né? Então, sim, elas tinham papéis, desempenhavam papéis diferentes. Lembrei da palavra, desempenhavam. O hábito da memorização nessas escolas era uma técnica preferida para lidar com os alunos mais ativos? Não, o ato da memorização era uma das técnicas utilizadas para compensar a falta de livros. Aqui, ó, não havia livro suficiente para todos na escola, então eles compensavam através do hábito da memorização. Então não tem nada a ver com os alunos mais ativos, né? Então essa é errada. Agora, olha aqui, ó, mudou o enunciado, o narrador do texto. Já agora não é para você analisar a questão da escola, é o narrador do texto. Veio de uma família onde o espírito de cooperação estava presente? Sim, porque aqui ele fala, ó, que eles se ajudavam, né? Todos conseguiram passar porque eles se ajudavam. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. All of the kids in my family made it through. We worked together, nós trabalhávamos juntos, taught one another, ensinávamos uns aos outros, and this helped all of us graduate. E isso ajudou com que todos se formassem. Então, sim, eles tinham esse espírito de cooperação. O narrador enxerga a educação como um passo importante em direção a ter progresso na sua vida? Sim, porque ele fala ali, né? Aqui, ó, getting an education is important. Então, conseguir ter, obter educação é importante. Ele conseguiu completar o 8º ano? Sim, porque ele fala ali, ó, que todos na família conseguiram, né? Aqui, ó, todos da minha família conseguiram completar nesse sistema até o 8º ano. 61. Considera o presidente Lincoln uma fonte de inspiração? Sim, pelo que ele fala aqui na última linha, né? Ó, o nosso greatest, quer dizer, o maior de todos os presidentes, Abraham Lincoln, né? Estudou numa dessas escolas e chegou a ser presidente. Então, quer dizer, é uma fonte de inspiração, né? Então, isso foi sobre o narrador. Agora, a gente vai analisar o texto. Então, aqui pode ter coisas de gramática, tá? Aqui, ó, o que eu falei lá do backless. O sufixo less na palavra backless significa few? Não, porque few é poucos, poucas. E less é sem, totalmente sem, é diferente, tá? Então, aqui tá errada. O verbo hang é o passado de hang? Sim, é o passado de hang. Ele é um verbo irregular, é hang, hang, hang. Porch é a mesma coisa, é outra palavra para dizer garage? Não. Porch é aquela área na entrada de uma casa ou de uma igreja, tá? Tipo uma varanda, uma área, um pórtico, um átrio, tá? É aquela areazinha na entrada de uma casa, tá? Então não é garage. All of pode ser substituído por most of? Não. All of é todos e most of é a maioria. A maioria não são todos, então não é a mesma coisa. O phrasal verb made up for é sinônimo de fought. O que é fought? Fought é o passado de fight. Fight é brigar.
em nenhum momento teve a palavra brigar no texto, né? Mas está lá na linha 24, made up for. Bah, Silvia, mas eu não sei o que é made up for. Então vamos voltar lá, talvez a gente consiga deduzir. Vamos apagar essa riscaiada aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar made up for. Vamos ver onde é que está o made up. Não está aqui, né? Onde é que está o made up for? Aqui. Vamos sublinhar aqui, ó. Made up for. Vamos voltar um pouquinho. There weren't enough books for all of us at school. Não haviam livros suficientes para todos nós na escola. We made up for this through rote memorization and reciting what we learned. Nós compensávamos isso através do hábito da memorização e recitando o que nós aprendíamos. Então, made up for é compensar, tá? Então, não é lutar, brigar. Que tá errado. Quando a professora dizia boys will be boys, she meant, ela queria dizer que há esperança para os meninos apenas quando eles atingirem a fase adulta. Não. Essa expressão boys will be boys é tipo assim, quando os meninos fazem alguma ação típica de meninos, tá? E você olha e diz assim, só podia ser menino, tá? Tipo, boys will be boys. Eles vão fazer isso com qualquer idade, não tem nada a ver com maturidade, ou é uma atitude de meninos, ou de homens, ou de rapazes. Então, não é isso que ela quer dizer, tá? 3 erradas seguidas, deixa eu só dar uma olhada, ver se eu tô certa, porque começa a dar muito errado, a gente desconfia. Tá certo. 68. The model will, o verbo modal will, in hard work will bring, can be correctly replaced by is going to. Vamos voltar lá, né? Vamos ver. Is going to. Honesty and hard work will bring you along. Olha aqui, olha a pegadinha. Como é que você vai substituir aqui, ó? Is going to. Lá eles colocam só o hard work, né? Mas o teu sujeito é isso daqui, ó. Honesty and hard work. É um sujeito composto. Então, se fosse substituir, teria que ser are going to. É um sujeito composto, tá? Então, por isso, going to, você não pode substituir. Você não tem nem que pensar se will e going to vão ter a mesma ideia. A questão aqui é que você tem um sujeito composto. São duas coisas, honestidade e trabalho duro. Então, se for para substituir, primeiro tem que ser are. Então, aqui já está errado por causa disso, tá? Então, são 5 erradas seguidas. E aqui a gente vai para o outro texto. Taking a look at schools. Dando uma olhadinha nas escolas. Então, nos Estados Unidos do século XIX, as escolas de uma sala eram comuns na fronteira. O país estava expandindo em direção ao oeste. Olha aqui, ó, westward, em direção ao oeste. O governo encorajava as pessoas aventureiras a se estabelecerem em novos territórios, oferecendo a eles a posse da terra, né? Se eles trabalhassem num pedaço de terra por 5 anos. Isso oferecia aos imigrantes pobres uma esperança de uma vida melhor para seus filhos e até mesmo que limpar e cultivar a terra pudesse ser um trabalho árduo, backbreaking, né? Quer dizer, de quebrar as costas, então quer dizer, muito difícil, muito pesado. As escolas de uma sala eram outra fonte de esperança para os colonizadores. As suas crianças, seus filhos, podiam aprender habilidades que seus pais não tinham, assim, melhorando assim as possibilidades para seu futuro, para seu sucesso futuro nos Estados Unidos. Para estabelecer essas escolas, os membros da comunidade reuniam seus recursos para construir a escola e contrataram um professor, uma professora. A comunidade, então, assumia a responsabilidade para manter a escola e lentamente atualizar, não, melhorar, né, a estrutura e os materiais de ensino. Bem tranquilo o texto também, né?
julgando os itens seguintes baseados no texto acima. O texto não nos fala sobre as escolas de uma sala, o texto não nos fala se as escolas de uma sala eram comuns nos Estados Unidos nos anos 900. Olha a pegadinha. Anos 900, o que eu entendo quando eu falo nos anos 900? Eu entendo 900 para cima, tá? Aqui fala século XIX. Século XIX é 1801 a 1900. Daí você vê aqui século XIX e vê anos 1900 aqui, você acha que está certo. Não tá. Ele fala no século XIX, ele fala das escolas nessa faixa aqui, ó, de 1801 a 1900, e não de 1900 para cima. Então, essa daqui tá certa. Você viu a pegadinha que eles fazem? After having worked in the land for 5 years, people were granted their legal possession. Sim, depois de trabalhar na terra por 5 anos, eles tinham, então, a posse legal, né, do terreno. O texto menciona 2 fontes de esperança para os colonizadores. Eu acho que é, né? Aqui, ó, a primeira era a questão de receber o terreno depois de 5 anos. Another source eram as escolas para os seus filhos terem um ensino que eles não tiveram, né? Que os pais não tiveram. Então, essa daqui tá certa. Cleaning the land and making it suitable for growing crops was an easy job. Limpar a terra e deixar ela apropriada para cultivar era um trabalho fácil? Não, era backbreaking work. Era difícil pra caramba. Então, aqui, não, errada. O governo dos Estados Unidos construiu as primeiras escolas na fronteira, não era o governo que construía, né? Eram os membros da comunidade. Então, não tem nada a ver com o governo, né? Daí nós vamos, então, para o terceiro texto, né? Terceiro texto, então, para a gente analisar. Então, vamos lá. DocuSoap. Então, aqui vai falar de um gênero de programa, né, de televisão agora, que eles juntam, então, palavras, né? Então, aqui fala blend words, quando você junta 2 palavras para ter uma nova palavra, que é o DocuSoap, que mistura documentário com novela, né? Então, a pessoa estava assistindo esse DocuSoap. Então, aqui ele explica, né? Mistura um documentário com novela, tá? Então, você assiste como se você fosse uma fly on the wall. Essa expressão aqui eu achei interessante, fly on the wall, uma mosca na parede, né? Então, como assim? Quer dizer que as pessoas continuam com as suas vidas diárias, fazendo suas coisas do dia a dia, coisas comuns, né? Ordinary things, e são filmadas ou gravadas ao mesmo tempo, quer dizer, a tua vida do dia a dia, né? Basicamente um reality show, só que sem as pessoas estarem trancadas numa casa específica, né? E vai explicar o porquê soap, né? De soap operas. Então, aqui diz que isso pode ter começado lá nos anos 30, quando provavelmente os patrocinadores, né, dos programas de rádio naquela época e de televisão eram fábricas de sabonete. E a ideia, então, veio daquela época como se fosse coisas do dia a dia, né? Porque o sabonete é um produto que você usa no dia a dia. Também não tem só essa palavra, né? Agora também tem docudrama, que é mais um, né? Então, baseado em alguma coisa semificcional, ou seja, tem interpretação misturada com eventos reais, né? Tem factions, que é misturado drama com ficção, então, quer dizer, tá saindo tudo que é tipo de palavra nova para se classificar esses novos gêneros, né, de programas, sejam eles de televisão ou de rádio. Então, considerando esse texto, the text shows how some words are formed.
texto mostra como algumas palavras são formadas? Sim, né? Porque fala ali the word blend, né? Blend words, então palavras unidas, né, para formar outra. O narrador do texto usa uma linguagem coloquial? Sim, porque é um texto bem informal, né? Então ele usa uma linguagem coloquial. Yes. No texto, a expressão fly on the wall, ó, que eu falei, means to be able to watch what people are doing without their noticing you. Então, você é uma mosca na parede, né? Você está assistindo o que as pessoas estão fazendo sem elas perceberem você. Exatamente isso. O adjetivo ordinary é sinônimo de unusual? Não. Ordinary, vamos ver se eu tenho aqui, é comum. Então, ele seria sinônimo de usual e não unusual, tá? Se não tivesse o prefixo aqui, sim. Mas como eu tenho o prefixo, então não dá certo, tá? Então é errado. Probably expressa que o ponto de vista do autor é o quão provável o que vem a seguir dessa palavra é verdadeiro? Sim, provavelmente isso seja verdadeiro. É o que ele vai falar, né? A ortografia das palavras programs and dramatize indica o uso do inglês britânico? Sim. Porque se fosse inglês americano, estaria escrito programs e dramatized com Z, né? Que nem organize, analyze. Então, tem essa pequena diferença entre inglês britânico e americano. Então, aqui tá certo. 80, the word its, na expressão of its kind, is the full form of... Não, né? Nada a ver. Isso daqui é o pronome possessivo. E aqui nós temos a forma contracta de it is. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pronome one se refere a docudrama. Bom, aqui nós temos que voltar para a linha 21 analisar. 21. Another one. It's not the only word of its kind. Não é a única palavra do seu tipo. Docudrama is another one. Is another one o quê? É uma outra o quê? Palavra do seu tipo. Então, ela está se referindo à palavra do seu tipo e não a docudrama. Então, aqui está errado. Tá? Vamos para o próximo texto. Esse texto se refere aos itens 82 até 103. Circle Games. Jogos, brincadeiras em círculo, tá? Então, brincadeiras em círculo são qualquer tipo de jogos ou atividades que envolve toda a sala de aula sentada num círculo. Muitos desses jogos reciclam vocabulário, envolvem elementos de diversão. Hoje em dia, EFL, que eu já expliquei para vocês no outro vídeo, né? Que é o inglês como língua estrangeira, quando ele é ensinado num país em que o inglês não é língua oficial, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, se você ensina inglês, é English as a Foreign Language. Trabalho em dupla ou em grupo, está muito na moda, né? Isso une o grupo para prevalecer o dinamismo. É uma boa oportunidade para fazer eles trabalharem juntos. Eu costumo usar isso no início ou no final da aula. Também pode ser usado como aquecimento, né? Warm-up no começo da aula, ou como para completar o tempo no final da aula, né? Uma atividade chamada Chain Drawings, desenho em cadeia, né? É ótimo quando você tem que fazer uma substituição de último minuto para um colega. Pouco material é necessário e se encaixa em qualquer nível e pode ser colocado em qualquer parte do idioma, tipo, a lot of language can be generated, pode gerar um monte de coisa de linguagem. Então, por exemplo, o que você vai fazer?
Você vai dar para cada aluno um pedaço de papel e vários lápis coloridos. Daí você vai dizer que você vai tocar uma música e eles têm que desenhar qualquer coisa que venha na cabeça deles por causa da música. Quando a música toca, eles têm que desenhar. Depois de 20, 30 segundos, pare a música. Os alunos param de desenhar e passam o que eles estão desenhando para a pessoa da esquerda do círculo. Toca a música novamente e quem pegou o desenho vai ter que continuar o desenho da pessoa que pegou o desenho. Para a música, passa o desenho e assim vai continuando até o final da música. Quando você terminou, cada estudante terá um desenho que foi feito por várias pessoas, por vários desenhos. Daí depende de você o que você vai fazer com os desenhos, né? Pode ser usado para descrever o grupo, para contar uma história, para eles podem fingir que foi um sonho que um aluno teve na noite anterior, ou pode tentar analisar o significado do sonho. Se você usar tipos diferentes de música, você vai ter tipos diferentes de desenhos. Reggae e samba geralmente produzem cenas felizes de praia e dance music conseguem produzir cenas futurísticas. Interessante isso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Se você quer forçar alguns desenhos em relação a um tópico, a um assunto que você está estudando, faça algumas perguntas sobre o tópico antes, sobre o assunto, para fazer com que os alunos pensem sobre aquele tema. Cuidado, com adolescentes essa atividade pode ser um pouco, tipo assim, de abrir os olhos, porque ela tende a revelar o que está se passando pela cabeça deles, pela mente deles. No texto, a palavra círculo funciona como um adjetivo, apesar de ser um substantivo? Sim, né? Porque tem aqui, ó, circle games. Então, ela está funcionando como um adjetivo. Certo. Vamos pegar o azul. The determiner any means some. Vamos voltar ali na linha 1. O N aqui pode ser a mesma coisa que some? Não, porque o N numa afirmativa, ele significa qualquer. E o some vai significar alguns ou algum. Então, não significa a mesma coisa, tá? Então, aqui tá errado. 84. That pode ser substituído por which, sem perder o sentido, na linha 1. That involve circle games or any games or activities that involve. Posso substituir por which aqui porque não tem vírgulas e porque games não é pessoa, então eu posso mudar para which, tá certo? O artigo in a circle can be correctly replaced by the. Não. Artigo indefinido não pode ser substituído por um definido. Se eu estou usando o indefinido, é porque é indefinido. O definido vai ter outra função. Então, aqui está errado. Nem preciso voltar lá para ver. Therefore, expresses concession. Concession. O que é concession? Concession é permissão, concessão. Therefore, indica conclusão, resultado. Então, aqui é não. To gel, gel vem de jelly, gelatin, né? Então, tipo, unir, né? Uma coisa grudenta, melequenta. Não tem nada a ver com romper, quebrar, né? Então, não tem o mesmo significado. As pode ser substituído por like na linha 10. Vamos ver lá na linha 10. As a whole, como um todo. Não pode. Por quê? O like, quando eu uso like, no sentido de como, eu estou fazendo uma comparação de algo que geralmente não é real. Por exemplo, she is beautiful like a princess. Like a... Opa! Mas ela não é uma princesa. Princess.
ela parece, ela tá bonita como uma princesa, mas ela não é uma princesa, não é real, tá? Agora, I work as a teacher é real. Então, eu não posso substituir um por outro, tá? Então, essa daqui tá errada. Não posso substituir, não, que não vai ter o mesmo sentido. 4 errada, tá certo. The word them refers to circle games, linha 10 e 11. Vamos voltar lá, né? Use them. Bom, I tend to use them. Eu costumo usá-los. Usá-los o quê? Vamos voltar porque esse pronome aqui está substituindo algo que já foi mencionado. Circle games are a good opportunity to bring the group together. I tend to use them, circle games. Com certeza. They can be used as warmers. Is the passive voice of you can use them as warmers. Bom, voz passiva. Vamos ver. They can be used as... Nossa, desculpa a letra. Warmers. They can be used as warmers. Isso é voz passiva, porque eu tenho can be used, o be mais um verbo na terceira coluna. O que vai acontecer aqui? Para eu voltar para a voz ativa, eu só vou tirar o be. Daí vou fazer a troca, né? You can, daí tiro aqui da terceira, use them, you can use them, tá certo. A voz ativa fica assim, tá certo. The word filler, preenchedor, né, que completa alguma coisa, é um substantivo formado do verbo fill, completar, tá certo? Porque ele diz ali na linha 13 para completar um espaço no final da aula, né? Aqui, ó, as a filler at the end of the class. Então, tá certo. The phrase at the end é sinônimo do in the... Não, não. Isso aqui não, né? Isso aqui tem que saber. At the end é literalmente no final, tá? At the end of the class, at the end of the day, at the end of the movie, at the end of the month, no final do mês, no final do dia, no final do filme, no final da aula, no final de alguma coisa. Agora, in the end não é o sentido literal. In the end é aquele sentido poético, figurado. No final das contas, no final de tudo, no final só tem você, no final de tudo eu fiquei sozinho, sabe? Esse no final, enfim, sabe? Esse poético, esse não é literal, tá? Então, não, o at the end e in the end não tem nada a ver, eles não são sinônimos, tá? O at the end é literal, o in the end não. Então, essa daqui tá errada. Discurso direto da letra B. I would have played the music if you... Tá, mas isso aqui é frase condicional, né? I would have played. Discurso direto. Bom, o discurso direto, o indireto você vai para um tipo de passado. Então, o direto você vai voltar para um tipo de presente. E aqui você tem tudo passado, ó. E passado bem composto, né? Vamos voltar lá na letra B, ver o que que tem. Opa, letra B. You are going. You want them. Come. Você tem tudo presente. Nossa, então como é que lá no direto para aquele tipo de passado não faz sentido isso? Não faz sentido isso daqui, essa questão, não, totalmente errado, não tem nem o que discutir isso aqui. Stop drawing é a mesma coisa que stop to draw? Não, com certeza não. Stop drawing. O stop seguido de ing
é parar de desenhar. You stop to draw. É o parar para desenhar. Então, você está fazendo outra coisa e você para de fazer para ir desenhar. Então, um é parar de desenhar, o outro é parar para ir desenhar. Então, não é a mesma coisa. Você não pode substituir sem mudar o sentido, tá? The use of will in each student will have. Cada aluno terá. Mostra agreement. Quando que o will é agreement? Não, o will é previsão, é futuro. Não precisa nem voltar. É ação futura. Não tem nada a ver. Finished, contributed, used are examples of 3 different pronunciations for the final ed. Interessante. E realmente, ó, o finished é som de T pro ED. Contributed é o som do ID. Used é o som do D. Então, são 3 finais diferentes, 3 pronúncias diferentes pro ED. Tá certo essa questão, tá? São as 3 pronúncias que a gente tem do passado, do ED. O T, ID e D. It's up to you significa que você toma a decisão, sim. It's up to you depende de você. You decide, tá? The relative pronouns which and that can be used after the word topic without changing the meaning of the sentence. A palavra which e that pode ser usada depois da palavra topic sem mudar o sentido. Linha 43. If you want to force the pictures towards a topic, that or which you are studying, sim, qualquer uma das duas. Porque está falando de topic não é pessoa, não tem vírgulas, então eu posso usar tanto um como o outro. Thinking está com ing porque vem depois de uma preposição, linha 45. Vamos voltar lá ver onde é que está o thinking na 45. Thinking está depois de into. Into é preposição, então o verbo tem que estar com ing, tá certo? Beware, tenha cuidado, preste atenção. Significa um aviso? Sim, corretíssimo. Considerando o texto, julgue os seguintes itens. A palavra whole e a roll são pronunciadas da mesma forma? Claro que não, né? Como é que um H vai ter pronúncia de um R? H é whole, é aqui na garganta. E roll é enrolado na língua. Então, the teaching of English in Brazil is considered EFL. EFL. When the music stops, the action which had been going on can be described as the students have been drawing. Quando a música para, a ação que estava acontecendo pode ser descrita como the students have been drawing? Sim, porque era uma ação que estava acontecendo enquanto a música estava tocando e tem reflexo no presente, que é os desenhos que eles vão trocar. Então, pode ser descrita com present perfect continuous. Daí nós temos mais um texto aqui, que é uma tabela comparando o método audiolingual, não sei se é assim que fala no português, e o Communicative Language Teaching. Então, cada um tem uma característica comparada com o outro, tá? Eu não vou ficar lendo elas, eu vou direto para as questões, e daí a gente vai voltar para elas para responder. Então, nós vamos julgar as questões de acordo com a Communicative Language Teaching, tá? Então, vamos lá. Using the student's native language in some situations. Posso usar a língua nativa dos alunos em alguma situação? Isso daqui está na número 5. Judicious use of native language is accepted where feasible. Quando for viável, sim, eu posso utilizar. Então, a 104 é certa. Extensive drilling in near native pronunciation. Repetição extensiva de modelos, né? E
a pronúncia tem que ser próxima ao nativo. Isso daqui está na 4. Ó, tem que ter uma pronúncia compreensiva, não perto do nativo, tá? O nativo é do outro método, então aqui é errado. Students talking about and concentrating on the forms of the language. Isso está na 1 e na 3. Se preocupar muito com a forma. Ó, forma. More than meaning, tá? Se preocupar mais com a forma do que com o significado. Não, não é o communicative. Errado, né? Practicing sentences out of the context. Fora do contexto. Aqui, ó, na 2. Contextualização é uma premissa básica, tá? No outro que não é contextualizado, ó. Então, essa também tá errada. 107, errada. Focusing on accuracy rather than fluency as the desired goal. Então, você foca mais em estar correto, né? Do que na fluência. Tá no 7. Ó, não pode errar. E aqui você já pode errar, tá? Então, 108, errada. Usar artigos de jornais e qualquer outro material autêntico como parte da lição. Sim, porque você vai, ó, se basear, você vai interagir com pessoas, grupos, pares ou nos seus materiais escritos. Então, sim. Aceitar que os erros são naturais numa conversa. Isso tá aqui, ó. Trial and error. Então, tá certo. Certo, errado, 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 errado. 4 erradas? 4 erradas. Daí, certo e certo. A gente desconfia, né, quando começa a dar muito errado, que nem os alunos, né? E, teacher, tá dando muito verdadeira. Acho que eu vou chutar uma falsa aqui. E vamos para o último aqui, ó. Acho que vai dar para deixar um do ladinho do outro. É o mesmo texto, gente, lá de cima, Taking a Look at Schools, tá? Lá dos colonizadores que foram para o oeste e tal, que ganhavam o terreno depois de 5 anos, tá? É o mesmo texto, só que aqui são perguntas diferentes. Então, a palavra one and room separated by a hyphen funciona como adjetivo? Então, aqui, ó, funciona como adjetivo? Sim, ó, escolas de uma sala só, correto. O verbo were tem a mesma ideia se fosse had been? Aqui, ó, não, porque o had been é um passado antes de outro passado, e aqui eu tenho só uma ação no passado, então eu não posso trocar para had been. Errada. O sufixo ward, in westward, significa numa direção particular? Sim. Ward quer dizer em direção a, então westward é em direção ao oeste, tá certo. O final é de. Encouraged, worked, offered e pulled é pronunciado da mesma maneira. Não, olha aqui, ó. Aqui é T. Aqui é ED. Aqui é D. Aqui é D. E aqui é D. Não é pronunciado da mesma maneira. Tá errado. Settle, settles, teach, teachers. É a mesma coisa. É a mesma função do sufixo. Clearing pode ser substituído por to clear. Não, né, gente? Você tá com ing porque não tem que ser com ing. Even though clearing and cultivating the land could be... Aqui, ó, ele é o sujeito, porque aqui eu tenho o verbo. O que could be backbreaking? Clearing and cultivating the land. O clearing e cultivating the land são os sujeitos da frase. Então, quando um verbo é sujeito, ele tem que estar no gerúndio, porque eu estou substantivando o verbo. Não posso colocar ele sem ing. A frase introduzida por even though é uma frase concessiva, sim. Todas as frases introduzidas por even though ou although são concessivas. O que é uma frase concessiva? É uma frase que ela vai expressar uma ideia de contraste. Por exemplo, isso ofereceu aos imigrantes uma esperança de ter uma vida melhor, mesmo que cultivar aquela terra fosse um trabalho árduo, tá?
Por exemplo, even though he is quiet, he is not shy. Mesmo ele sendo quieto, ele não é tímido. Então, tá dando um contraste. Isso é uma concessive clause. Could be, poderia ser substituído por must have been? Não, porque could nunca vai ter o mesmo sentido de must. Então, não pode ser substituído. O modal could em could be significa it was possible. Sim. Aqui, ó, could be. Sim. Ah, desculpa, eu não coloquei, né, o certo ou errado. Então, aqui é errado, aqui é certo, aqui é errado, aqui é certo. Another can be replaced by other. Não, porque another é um outro. E other é só outro. Aqui eu tenho o artigo junto, né? An other. Então, não pode ser substituído, tá? E acabou-se. Prova extensa, cansativa, mas não foi difícil, tá? Não achei essa prova assim difícil. Não que ela seja fácil, né? Fácil não é. Mas também já teve provas piores aqui no canal, né? Achei assim uma prova mais não suave, mas mais tranquila. Vou deixar o link da prova para vocês fazerem o download, se vocês quiserem, para acompanhar a correção. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp para quem quiser entrar lá, o grupo dos professores. Coloquei como grupo dos professores, que basicamente só tem professor de inglês lá, mas podem entrar quem não for professor também, tá? Entra lá, me chama no privado. Se tem questões de prova, de vestibular que vocês não conseguem resolver ou não entendem o porquê vocês estão errando, gente, me chama no privado, pede só aquela resposta, tá? Eu faço um precinho mais camarada, digamos assim, se eu não quer fazer uma aula, eu só quero saber por que eu tô errando essa questão. Então, cobro por questão, bem tranquilo, tá? Um preço bem acessível. Tenta lá, que daí a gente conversa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima. Bye, bye.